Olá pessoal, eu hoje regresso à tecnologia para vos mostrar o novo Google Pixel 9a. Vou compará-lo com o 8a, tal como há uns tempos eu fiz a comparação entre o 9 Pro XL e o 8 Pro. Bora lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que vos dizer, pessoal, é eu até 2023 nunca tinha usado no meu dia-a-dia um Google Pixel. Tinha experimentado, tinha gostado, mas para mim nunca era o telemóvel. Até que chegou o 8 Pro. E o 8 Pro para mim foi o melhor telemóvel de 2023. Eu adorei este telemóvel, usei-o durante praticamente um ano, até o substituir por aquele que é o melhor telemóvel que eu alguma vez experimentei. Pá, pelo menos para mim, não há nada que se compare a este menino. O 9 Pro XL é o melhor telemóvel que eu alguma vez usei. E é o meu telemóvel do meu dia-a-dia. Não há a mínima hipótese. No entanto, quando estes telemóveis estavam a dominar, apareceu um menino que foi o 8A. E eu cheguei a compará-los todos e a dizer assim, pessoal, em termos de qualidade de preço, o 8A é para mim o melhor. Era um telemóvel mesmo muito, muito bom para o seu preço. Não havia sequer outro ali a rondar mais 100 euros, mais 150 euros, mais 200 euros, para mim fosse tão bom quanto este. Era mesmo muito bom. A questão é que agora chegou aqui este menino e aqui a questão que se impõe é se ele consegue rebentar com a concorrência dentro do mesmo preço, tal como este fez o ano passado. Primeira cena. Há aqui duas coisas de um ponto de vista de design que saltam logo à vista. Primeiro, ele é liso. Coisa que, como vocês podem ver, este não é, mas por pouco. E, obviamente, os Pros, com as lentes que têm, claramente que não são. Mas a verdade é que o 8 Pro já tinha aqui uma saliência mesmo muito, muito pequenininha. Isto, praticamente nada. E neste aqui, ok, se eu passar aqui com a unha nota-se. Mas é só isso. Depois, a segunda coisa é ele estar muito mais reto. Este é arredondado, todo ele é arredondado, todos os outros telemóveis são arredondados. E este aproxima-se um bocadinho mais do 9 Pro. É mais reto, é muito mais liso, é muito mais aquele design que nós estamos habituados a ver no iPhone. É de tal maneira que se olharmos assim, de frente para ele, ele pura e simplesmente parece um iPhone. Claro que comparar estes dois até pode fazer algum sentido, comparar com estes dois Pros realmente não faz tanto sentido e eu vou pô-los de lado. Eles são mais potentes, têm melhores câmaras, são maiores, têm uma moldura mais pequena, que é algo que aqui existe sempre, pessoal. Aqui nestes telemóveis, como vocês podem ver, a moldura é obviamente maior, não há mínima hipótese. São telemóveis mais baratos, têm uma moldura um bocadinho mais grossa. Portanto, esta zona preta que está aqui à volta é obviamente mais grossa. Pessoal, então a primeira coisa que nós notamos quando comparamos um com o outro é que ele aumentou ligeiramente de tamanho. Passou de 6,1 polegadas para 6,3. Não é algo muito, muito diferente, mas aquilo que se nota é que claramente a Google tentou ter aqui um telemóvel muito, muito parecido, de um ponto de vista até visual, mas também do que está aqui dentro, do Pixel 9. Em termos de performance, existe obviamente uma melhoria e nota-se bastante bem, até porque o Tensor G3 foi substituído aqui pelo Tensor G4. Tal como se espera, obviamente, que o Pixel 10 tenha o novo Tensor G5. Temos a mesma RAM, 8 GB, e temos o mesmo armazenamento, 128 GB e 256, o que sinceramente, pessoal, para mim faz todo o sentido e não é preciso mais do que isto para este nível de performance, e tendo em conta que temos aqui um processador que usa muito melhor tudo o resto que tem, incluindo a própria RAM, eu acho que está muito bom. Em termos de armazenamento, pessoal, cada vez mais os telemóveis não vão ter muito armazenamento, porque existem todos os serviços cloud, como por exemplo o Google Fotos, onde nós vamos guardando as coisas todas. É para aqui que estamos a ser, entre aspas, empurrados, e não vale ter uma enormidade de espaço aqui dentro, que também é espaço físico e que está a ser ocupado e que não pode ocupar outras coisas. Por isso eu prefiro armazenamento dentro deste estilo. Depois, a câmara principal, entre o 8A para o 9A, baixou de 64 megapixels para 48, o que na realidade pode parecer aqui como um downgrade, mas não, as fotos estão melhores, porque os algoritmos estão melhores, porque o processador está muito bom, e como eu digo aqui várias vezes, pessoal, ter muitos megapixels não quer dizer que a imagem fique boa, e a verdade é que estes 48 megapixels estão excelentes, a isso junta-se uma câmara frontal de 13 megapixels e ainda uma ultra-wide atrás, também de 13 megapixels. Aqui, tudo igual, mas a qualidade de imagem está claramente melhor. Mas com isto, o que a Google tentou fazer foi claramente retirar a saliência atrás das câmaras que muitas pessoas pedem. A grande maioria dos telemóveis, pessoal, tem uma saliência demasiado grande. E é de tal maneira característico que já passou a ser quase a imagem de marca de cada uma das diferentes marcas. A Samsung
tem uma saliência de um estilo, a Google de outra, o iPhone de outra e por aí fora. Aquilo que a Google conseguiu fazer aqui dentro foi, ok, um telemóvel ligeiramente maior, pôr tudo o que é câmaras aqui dentro e ocupar o resto do espaço, provavelmente com bateria. E porquê? Porque na realidade a bateria do 8A do ano passado era mais ou menos 4500 mAh e este menino que está aqui agora tem 5100, o que quer dizer que este Pixel 9A é o Pixel com mais bateria de sempre. Tem mais bateria do que o Pixel 9 Pro XL que eu tenho. E sinceramente é espetacular. Outra coisa que eu gostei bastante foi o aumento da velocidade do carregamento. Eu já disse aqui N vezes, pessoal, os Pixels carregam sempre muito devagar. E a verdade é que o 8A carregava a 18 watts e este carrega a 23. Não é uma velocidade astronómica, mas na realidade estamos a falar de mais de 20% de aumento. Sendo que ele mantém a velocidade de carregamento wireless nos 7,5. Depois, outra melhoria, IP68 em vez de IP67, por isso este telemóvel está muito bem protegido para águas e poeiras. E no meio disto tudo, tendo em conta que tem mais processamento, é maior e tem mais bateria, ainda pesa menos 6 gramas. E pessoal, 6 gramas não é nada de extraordinário, vocês não vão notar a diferença, mas é interessante ver que para um telemóvel maior e que tem mais bateria cá dentro, o peso não aumentou. Uma coisa que é muito importante é a parte de trás deste telemóvel não é de vidro, é de plástico. Mas a verdade é que de um ponto de vista de feeling continua a parecer um telemóvel bastante premium para o seu preço e eu gostei bastante disso. O ecrã é bastante bom, não está obviamente ao nível dos ecrãs que temos nos Pros, mas por comparação com o 8A tudo está melhor. Não há para mim nada que se compare enquanto telemóvel Android para este preço. Podemos falar aqui do iPhone 16A, que está a um excelente preço, mas enquanto Android, claramente, para mim, não há comparação entre este menino e o resto da concorrência para este preço. Agora, o que é que eu senti? Pessoal, eu senti que a performance está melhor, que a bateria está muito melhor, esta parte é realmente diferente. De um ponto de vista de ecrã, de um ponto de vista de som, não se nota assim uma diferença extraordinária, mas a performance nos jogos, a performance em tudo o que seja inteligência artificial para melhorar imagens, o que quer que seja, está tudo mais rápido e o telemóvel aquece um bocadinho menos. O carregar mais depressa é fixe, obviamente. Em termos de fotos, o que eu acho que temos aqui é um telemóvel que tira fotos tão boas como o do ano passado, com um bocadinho menos de megapixels, mas a Google, provavelmente com isso e outras coisas, ganhou espaço para pôr aqui uma bateria que vos dura bastante tempo. Para um telemóvel deste tamanho e que vocês podem diminuir os hertz do ecrã como vocês quiserem, ter um telemóvel com mais de 5 mAh de bateria para este tamanho, 6,3 polegadas, é excelente. Ok pessoal, então para terminar, a questão do preço, qual é que vale a pena comprar neste momento, em abril de 2025, onde nós estamos? Este telemóvel, vocês vão encontrá-lo a 300 e tal, 400, 300, entre os 350 e os 400. E este, vão encontrá-lo a partir, mais ou menos, de 550 euros. A diferença de preço, ainda são para aí entre 150 a 200 euros. Vale realmente a pena? Pessoal, sinceramente eu acho que sim. Agora, uma coisa é certa, qualquer um dos dois, a compararmos com a concorrência para o mesmo preço, portanto, compararmos este telemóvel com outros telemóveis entre os 350 e os 400, para mim este ainda ganha, porque tem câmaras brutais, tem um bom ecrã, tem muita inteligência, e isso para mim é o mais importante. Não é tanto a parte dos jogos ou uma bateria tipo brutal, não. Até porque todos os Pixels têm sempre alguns defeitos, como por exemplo, carregam mais lentamente, aquecem um bocadinho mais do que os outros. Ok, tudo bem, não são fantásticos para jogos por comparação com outros, sim, mas em tudo o resto acabam por ganhar. Este telemóvel é o melhor telemóvel para 300 e tal euros, 400. Para mim não há a mínima hipótese. A questão é que este consegue fazer o mesmo para telemóveis entre os 500 e os 600 euros. É um telemóvel mesmo de topo, pessoal. É mesmo muito bom. Aliás, a letra A aqui até parece quase enganadora, porque estamos habituados a que a letra A seja um pixel mais fraco. E sim, é mais fraco. Mas isso é porque os outros, que estão aqui, custam entre os 800 e os 1000 e tal, 1100, 1200, o que quer que seja. E são telemóveis, completamente noutra gama. Agora, isto, pessoal, rebenta completamente com a concorrência, a menos que queiras um telemóvel completamente focado em gaming. Então aí, ok, existem outros. Ou telemóveis têm uma bateria tipo brutal e que isso é o mais importante. Obviamente que existem outros. Agora, enquanto inteligência, fotos,
qualidade dos materiais, som, ecrã, tudo isto junto, performance, brilho, as coisinhas todas, para mim não há telemóvel igual a este. Pessoal, espero ter ajudado. Grande abraço. Até à próxima.